Dentro desse tema família, hoje pela manhã demos início a uma mensagem, dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde tivemos a oportunidade de falar que é uma única parábola, não são 3 parábolas, senão uma dividida em 3 partes. As 2 primeiras nós trabalhamos hoje pela manhã, a da ovelha perdida e da dracma perdida. A mensagem, para quem não pôde estar aqui presente, para quem não pôde acompanhar também pela internet, está na nossa página do YouTube. Então, depois, para complementar, foi a introdução, você está pegando o final, mas não deixe de assistir, porque vai estar agregando entendimento, discernimento àquilo que nós estamos trabalhando, o propósito que Deus nos deu para trabalharmos nesse domingo. Então, pela manhã, eu tive a oportunidade de dizer que essa parábola, ela resultou de uma crítica que os fariseus e os escribas estavam, mais uma vez, direcionando a Jesus, por ele receber e comer com pecadores. Mas esse é o nosso Deus. Ele não exclui ninguém. Ele ama a todos, independente do sexo, seja homem ou mulher, independente da raça, seja oriental, seja de descendência africana, seja de descendência europeia, seja de descendência americana. Ele ama a todos, ele quer salvar a todos. Ele não faz distinção também de classe social. Não é um Deus que ama os instruídos, os cultos, os letrados e rejeita os não letrados. Não, ele ama a todos. Todos nós temos o mesmo valor, a mesma importância. É rico, é pobre, temos o mesmo valor. O mundo, sim, faz distinção, mas Deus não. Então, trabalhamos a questão da ovelha, da dracma, e hoje vamos estar, agora à noite, fazendo a conclusão. A Sociedade Bíblica Brasileira deu a nomenclatura aqui de a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, poderíamos chamá-la de a parábola do bom pai, do pai amoroso, ou a parábola dos filhos perdidos, porque, como vamos estar vendo aqui pelo texto, não é apenas o que saiu da casa do pai, que foi embora, que estava perdido, mas o que permaneceu, o que estava na casa do pai também estava perdido. Então vamos ao texto, depois estaremos orando. Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou, Jesus falando dando continuidade à sua parábola. Continuou, ele está continuando, dando continuidade ao seu raciocínio. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos compartilhando, ouvindo e meditando a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou aos autores da Bíblia a escrevê-la, a registrar tudo aquilo que o Senhor realizou desde Gênesis, antes mesmo da criação do homem, até o último versículo de Apocalipse. Carta essa que revela o final dos tempos e a vitória gloriosa de Cristo Jesus e de todo o seu povo. Que esse mesmo Espírito esteja conosco esta noite, nos inspirando a explanar e a entender a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Continuou Jesus na sua parábola e disse: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pela manhã eu tive a oportunidade de dizer que esta parábola que Jesus apresentou era loucura para a concepção humana e principalmente judia. Jamais, em sã consciência, um pastor deixaria 99 ovelhas no deserto para ir procurar por uma, sem saber se iria achá-la e ainda correndo o risco de perder as outras 99. Uma mulher também, em sã consciência, não deixaria as suas responsabilidades do dia, que são muitas, para procurar uma dracma perdida dentro de casa. Ela poderia dizer: depois vai aparecer, está aqui dentro de casa. Depois aparece. Mas não.
Ela acende a candeia, pega a vassoura e procura diligentemente por essa dracma. E agora, na continuação, uma outra coisa absurda. Por quê? Diz o texto que o homem tinha 2 filhos. E quem foi que pediu a parte da sua herança? O mais moço, que segundo a cultura judia, não tinha direito à herança. Nós não estamos discutindo aqui se isso era justo ou não, mas naquela cultura, quem tinha direito à herança era o primogênito, o principal. Aí os outros filhos, o que sobrava era distribuído entre os outros filhos. Se fosse o filho mais velho, ainda assim seria um absurdo ele pedir parte da sua herança com seu pai vivo ainda. É o mesmo que dizer: pai, o senhor para mim já morreu. Não tenho nenhum amor, respeito e consideração pelo senhor. Eu quero ir embora. Então me dá a minha parte que eu quero ir embora. Não quero mais viver com o senhor, não quero mais viver dentro dessa casa, cheia de regras. Resumindo, é isso. Isso já seria um absurdo. Um pai diria: não vou te dar nada. E quer saber de uma coisa? Eu vou deixar tudo para o teu irmão. Você vai ficar sem nada, por causa desse abuso, essa falta de respeito. Mas foi o mais moço, ainda para piorar a situação. Mas o que esse pai fez? Um pai humano jamais faria isso, com a intenção que esse pai divino fez. Porque esse pai aqui está representando Deus. É isso que você quer? Você quer ir embora? Tudo bem. Não vou discutir, não vou criar problema. E diz o finalzinho do versículo 12: e ele lhes repartiu os haveres. Ele não deu apenas a parte da herança do mais moço, mas ele também deu a do mais velho, aos 2. Então, para não termos problema, já vou dividir agora. Provavelmente dividiu em 3 partes. Ficou com uma parte, a outra para o filho mais velho e a outra para o filho mais novo. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Essa parábola que Jesus apresentou é loucura. Mas versículo 13. O inevitável aconteceu. O pai já sabia. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos entender uma coisa: Deus não abre concessões. Os pais não devem abrir concessões. As igrejas, os pastores, a liderança não deve abrir concessões. Esse pai poderia ter chegado para o filho, como muitos pais aí fazem: meu filho, por que você quer? Ah, pai, essa casa tem muita regra. O senhor é muito certinho. Eu não posso trazer minhas namoradas aqui para casa. Quando eu chego, aquela vez que eu cheguei em casa embriagado, de madrugada, o senhor me deu uma bronca e o senhor me castigou. Dobrou minhas tarefas, minhas obrigações, minhas responsabilidades. Tudo que eu quero fazer, o senhor não deixa, o senhor não permite. Aí o pai poderia ter dito para o filho: não, filho, vamos fazer o seguinte. Eu deixo você fazer o que você quer, viver do jeito que você quer, mas não vai embora não. Fica aqui com o papai. Sabe? Abrir concessões. Deus não abre concessões. Leiam a Bíblia. Deus jamais abriu concessões nas suas escrituras para quem quer que fosse. Quem errava sofria as consequências. Hoje, lideranças, para não perder membros, abrem concessões.
permitem que os membros vivam de maneira dissoluta, vivam no pecado, com a desculpa, não, eles ficando aqui, eles vão estar sendo tratados, é melhor estar aqui do que estar no mundo. Mas isso só piora a situação. Se nós não tratarmos o doente está no hospital. Mas se ele não recebe o medicamento, ele vai ficar curado? Não, ele tem que receber o tratamento. E a disciplina faz parte do tratamento. Passar a mão na cabeça não ajuda o pecador a se converter. Ele vai ficar confortável no seu pecado. Então o pai, você quer ir embora, meu filho? Pois bem. Aqui em casa existem essas regras. Regras essas estabelecidas por Deus, não por mim, mas por Deus. Eu sinto muito se você quer ir embora. Você quer ir embora? Eu não vou te amarrar, não vou te prender, também não vou abrir concessões. Se você quer ir, eu lamento. Eu te amo. Gostaria muito que você ficasse para o seu próprio bem. Você tem muito o que aprender ainda, tem muito o que amadurecer, mas você acha que já é dono do seu nariz, é dono da sua vida. E quer viver segundo a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. Isso aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não abriu concessão. Olha, eu falei que vocês iam morrer, mas olha só dessa vez eu vou perdoar vocês e deixar que vocês continuem no paraíso. Não. Foi necessário que Adão e Eva sofressem as consequências da sua desobediência. E Deus os expulsou. Feliz? Não. Ele sofreu mais do que Adão e Eva com essa decisão, mas era necessário tomar. Então esse pai se despediu desse filho ingrato e sem nada poder fazer, deixou que o filho fosse. E esse pai não ficou orando. O filho foi embora, está no mundo, perdido, na prostituição, nas drogas e todo tipo de pecado, todo tipo de orgia, na jogatina, nas drogas, na bebedeira. E esse pai não orava, Senhor, abençoa meu filho. Não. Porque a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que vive no pecado é ser abençoada por Deus. Ela está no pecado, está sendo abençoada, está prosperando, está vivendo bem. Ela vai se arrepender e voltar para a casa do pai? Por quê? É necessário que ele sofra as consequências. Esse pai orava, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Faça com que ele caia em si, que ele se arrependa do seu pecado, que ele retorne para casa enquanto há tempo. Mas jamais orar para que seja abençoado. O fato do seu filho ou filha, ou dos nossos filhos estarem bem empregados, estarem bem encaminhados na vida, com um bom emprego, um bom salário, vivendo bem, mas distante de Deus, não significa que está tudo bem, porque não está bem. Porque para morrer não tem dia e hora, para morrer basta estar vivo. E se esse filho, essa filha, próspero, saudável, jovem, morrer, aonde vai passar a eternidade? Então é necessário. E esse rapaz entrou por um processo, pela permissão de Deus, para o próprio bem dele. Todo bem, para o bem dele. Versículo 13.
Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, cada centavo, vivendo dissolutamente, loucamente, inconsequentemente, irresponsavelmente. Dissipou tudo. E agora? Vou ter que trabalhar para me sustentar. E eu saí da casa do meu pai justamente porque eu não queria trabalhar. Meu pai queria me botava para tomar conta das ovelhas dele, do rebanho dele. Eu não queria isso. Mas agora, eu vou ter que trabalhar. Só que, depois de ter consumido tudo, versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome. E aí eu digo, glória a Deus. Para ele, essa grande fome que sobreveio a esse país, para ele foi uma bênção. Porque se ele tivesse encontrado emprego, e tivesse comida, com fartura, e conseguisse resolver, se ajeitar, ele teria voltado para a casa do pai. Vê como que Deus age. A gente não compreende os caminhos do Senhor. Por que que Deus está permitindo, que eu não estou generalizando, não estou, mas por que que Deus está permitindo que determinada pessoa, ou determinado país, determinada família, esteja passando por determinadas crises, problemas? Por quê? Para que esta pessoa, para que esta família, para que esta nação ponha a mão na consciência. Isso é consequência do meu pecado. Quantas vezes Deus puniu a nação de Israel porque ela se desviou dos caminhos do Senhor, praticou idolatria, foi a outros deuses, começaram a praticar toda sorte de pecado, de iniquidade, e Deus enviou seca, Deus enviou fome, Deus enviou praga de gafanhotos, foi Deus que enviou. Para que a nação de Israel entendesse que aquilo ali era consequência dos seus pecados e pudesse se converter e voltar para Deus. Então, essa seca que sobreveio a esse país, atingiu toda aquela nação. Foi muito ruim para muitos, muitos morreram, mas para esse rapaz aqui, em especial, para ele, foi uma bênção. E aí diz o finalzinho do versículo 14 que ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Uma humilhação para um judeu. O porco era um animal imundo. Ele, quando estava na casa do pai, tendo tudo do bom e do melhor, ele, como filho daquele homem rico, ele achava humilhante para ele ter que pastorear ovelhas. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para trabalhar no campo. Eu sou melhor do que isso. Eu mereço mais do que isso. Afinal de contas, eu estudei. Meu pai é um homem simples, humilde, mas não, eu estudei. E fez o que fez. E agora, para não morrer de fome, tem que se sujeitar a guardar porcos. Fundo do poço. E glória a Deus por esse fundo do poço na vida desse jovem. Porque se ele tivesse encontrado alguém que tivesse se compadecido dele, se ele tivesse encontrado alguém que o tivesse ajudado, ele teria morrido no pecado dele, não teria voltado para a casa do pai. Estaria condenado à eternidade, à morte eterna.
Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, um tipo de vagem, que era alimento para porcos, para animais. E ele desejava, estava morrendo de fome, o estômago estava roncando. E ele desejava comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Mais um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque ele não encontrou ninguém que ficou com peninha dele. Deus deixou que ele se acercasse de gente ruim mesmo. Porque foi o que ele fez com o pai dele. Como que ele agiu com o pai dele? E a Bíblia diz, mandamento com promessa: honra pai e mãe, para que tenha vida longa e tranquila na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, filho, se você honra pai e mãe, você pode reivindicar a promessa desse mandamento sobre a sua vida. Caso contrário, você não pode solicitar a Deus essa bênção, porque ela é condicional. Você, pai, se os seus filhos te honram, você pode orar a Deus e pedir a Deus essa bênção sobre a vida dos seus filhos. Mas se eles te desonram, você não pode. Você pode até pedir, mas Deus vai dizer não. A promessa é condicional. A palavra de Deus é condicional. A salvação é de graça, mas tem condições. Qual é a condição? Crer em Jesus Cristo. Viver em novidade de vida. Abandonar o pecado. Viver para Deus. Essa é a condição. Mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Caiu em si. Aquele pai que era severo, que era rígido, que era intransigente na cabeça dele. Para ele, jovem, numa casa cheia de regras. Meu pai é muito rígido. Meu pai é intransigente. Meu pai não me ouve. Tudo que eu peço para ele, é claro, se nós em oração pedirmos qualquer coisa a Deus contrária à vontade dele, ele vai dizer não. É lógico. Então aquele pai que para ele antes era um pai rigoroso, ruim, injusto, meu pai é injusto. Não deixa eu aproveitar a vida. Eu quero curtir, meu pai não deixava, meu pai é injusto. Quer saber? Eu vou embora dessa casa. Eu não aguento mais, eu não suporto mais meu pai. Mas lá, agora, passando fome, cuidando de porcos. Imagina aquele cheirinho desagradável. É lá que ele está vivendo. Acordava no meio dos porcos, ia dormir nos meios dos porcos. Consequência do pecado. E aí, foi necessário ele chegar nesse estado para cair em si. Vocês estão entendendo? Se ele tivesse muito bem, ou tivesse conseguindo se safar, ele não ia voltar para a casa do pai. Estou conseguindo resolver. Foi necessário ele passar por isso, para ser quebrantado, para ser humilhado, para o seu orgulho ser jogado na lama ali junto com os porcos. Foi necessário.
E agora ele cai em si. E aquele pai que era injusto, ele agora começa a ver o seu pai com outros olhos. Meu pai é um homem bom. Meu pai nunca recusou comida para ninguém. Os trabalhadores do meu pai eram bem tratados, viviam bem, não eram humilhados, não eram oprimidos, como eu estou sendo aqui. Eu achava que meu pai era um homem ruim, mas agora eu vejo que não, meu pai é um homem bom, que ele me amava, que todos os seus conselhos, as suas orientações, os seus nãos, eram para o meu próprio bem. Mas para ele entender isso, para ele enxergar isso, foi preciso chegar na situação que chegou. Isso foi uma bênção para ele, porque fez com que os seus olhos fossem abertos e ele enxergasse a realidade da vida. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ninguém passa fome, ninguém passa necessidade. E o pão não se refere apenas a comida, não. Tem fartura de tudo, não falta nada. Quando um trabalhador do meu pai fica doente, ele fornece médicos, fornece medicamentos. Eles não são explorados. Eles têm um dia de descanso. E aí no versículo 18, depois de ponderar, pensar, de entender o quanto ele foi injusto e ingrato com seu pai, caindo em si. Versículo 18. O que farei? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Vou me levantar, vou ficar aqui fazendo o quê? Vou morrer aqui, no meio dos porcos. Não. Levantar-me-ei. Levante-se. Levante-se. E irei ter com meu pai. Irei ter com ele. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pai, versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Antes, quando o filho, ele reclamava porque o pai botava para trabalhar. Agora ele diz: Pai, não sou digno mais de ser tratado como teu filho. Me trate como um dos seus trabalhadores, que para mim já está muito bom. Ele não só pensou em fazer, mas fez. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Então não basta você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela internet, não basta dizer: eu vou procurar Deus. Hoje, agora? Não, domingo que vem, mês que vem, depois que as coisas melhorarem, ano que vem. O ano já está acabando mesmo, só falta mais uns 2 meses por aí, então quando for lá para janeiro, então eu resolvo minha vida. Não. Será que temos esse tempo? Ninguém sabe. Então ele decidiu se levantar e ir, e fez, e colocou em prática. Não deixe para amanhã. Se você está numa situação, se você está nesse caminho, ou já está nessa situação, não deixe para amanhã. Levante-se hoje e agora, e volte para a casa do Pai, correndo. Deixe de orgulho, deixe de vaidade, senão vai ficar, ou vai estar num caminho na direção dos porcos, ou vai permanecer no meio dos porcos. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele,
correndo, o abraçou e beijou. Vinha ele ainda longe, um farrapo de ser humano, magro, estava passando fome. Quando ele saiu da casa do pai, estava gordinho, estava fortinho, estava bem alimentado, comia do bom e do melhor. Foi embora com as melhores roupas, montado num bom cavalo. Agora, o pai olha ao longe, distante, vê um farrapo de gente, todo maltrapilho, todo mal vestido, magrelo. Mas o pai reconhece o filho. Devia estar cabeludo, barbudo, mas o pai reconheceu. Eu conheço aquele jeito de andar ali. Eu conheço. É meu filho. E o pai não ficou lá parado, de braço cruzado, de cara amarrada, cara feia, esperando. Vou esperar esse malcriado chegar aqui para ele ver o que é bom. Ele vai ouvir poucas e boas. Não, o pai não fez isso não. O seu pai o avistou e, compadecido, movido por compaixão, correu. Quantos anos tinha esse senhor? Mas ele correu. Correu ao encontro do filho. É meu filho, correu. Chegou perto do filho, mal cheiroso, com cheiro de porco. Aquele garoto que foi embora cheirando aos melhores perfumes que ele podia comprar, né? Mas o pai, compadecido da situação do seu filho, o que ele fez? Opa, peraí, vai primeiro tomar um banho, vai trocar de roupa, depois a gente conversa. Não, esse pai o abraçou e o beijou. Esse é o nosso Deus. Ou você acha que quando você entregou a sua vida para Jesus, se é que você entregou, espiritualmente falando, você era cheirosinho? Ah, querido, se nós pudéssemos sentir o cheiro do nosso pecado, nós ficaríamos com nojo de nós mesmos. Se a pessoa que está ao seu lado, né, ao lado de um pecador, como esse rapaz, ninguém ia aguentar ficar perto. Mas Deus não se preocupa com isso. Deus não vê o teu estado hoje, mas Ele vê o que você pode se tornar. E aí Ele corre ao teu encontro, Ele te abraça, Ele te beija, porque Ele é Pai. E só Deus faz isso. Só um pai, só uma mãe que ama o filho faz isso. Sério. Você pode amar o seu irmão. Você vai até ajudar, você vai cuidar, mas essa coisa de correr, de abraçar, de beijar, só um pai, só uma mãe, e principalmente o nosso Deus como exemplo. Versículo 21. O pai o abraçou, o beijou, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, sim, e diante de ti, verdade, já não sou digno de ser chamado teu filho. É verdade. Mas o pai diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos, chamou os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Traga a melhor roupa. Vai levar esse meu filho, dê um banho nele. Cuidem dele, corte o cabelo dele, faça a barba dele, ponha nele a melhor roupa. Esses farrapos queime. Coloque um anel de autoridade, um anel com um selo da família, que só os meus filhos podem usar.
o selo do Espírito Santo. Esse anel é símbolo do selo do Espírito Santo. Que todo filho de Deus tem o selo do Espírito Santo sobre si. E uma sandália sobre os seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Vou fazer festa. Vamos nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Mas estava morto, ele já estava morto, antes mesmo de sair da casa do pai. Ele estava perdido, mesmo antes, porque ele estava na casa do pai, mas estava perdido. Fisicamente ele estava ali, o seu corpo estava ali, mas a sua mente estava no mundo. E foi preciso que o pai o deixasse ir, sofresse o que sofreu, para ele então voltar e reviver e se achar. Ele vê a casa do pai não como a casa do pai, não como uma prisão, mas como a minha casa, o meu lar, a minha família. Ele não vê mais o pai como um patrão, mas vê o pai agora como um pai. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Aí agora aparece o filho mais velho. Perdido na casa do pai. Ora, o filho mais velho estivera no campo, estava trabalhando. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Havia festa. E aí ele chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é isso? O que era aquilo? E ele informou, o criado falou para ele: veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E aí a semelhança dos escribas e fariseus, que se achavam justos, que se achavam bons demais, ele não se alegrou, mas ele se indignou e começou a falar mal do pai, a pensar mal do pai, julgar mal do pai. Ele se indignou e não queria entrar na festa. Não vou participar dessa festa, não vou. Isso é um absurdo. E aí o pai soube. O pai se irritou com ele? Não. O pai saiu, deixou lá a festa e foi ao encontro do filho, que estava revoltado com ele, que estava indignado. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Meu filho, não é nada disso, entende? E aí ele responde ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho aí, que para mim já deixou de ser irmão há muito tempo, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado, e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Então, esse filho mais velho aqui, que tem servido ao pai por tantos anos, que até exagera na sua autoanálise, ele diz: sem jamais transgredir uma ordem tua. Mentira. Não há esse ser humano, não há homem ou mulher, jamais houve, jamais haverá, além de Jesus, um filho de Deus que não tenha transgredido nenhuma das ordens do Pai. Todos nós já transgredimos em algum momento,
Ainda hoje transgredimos e vamos transgredir. O único que não transgrediu foi Jesus. Então ele tem uma autoanálise, uma autovisão. Cara, esse filho aí. São os fariseus, que se julgam santos demais, certinhos demais, enquanto todos os outros não passam de pecadores. São dois extremos. Nós temos que ser realistas. Somos pecadores. Estamos na casa do Pai, desfrutamos da segurança, do cuidado, do amor, do zelo do Pai. E ao invés de ficarmos indignados quando um dos nossos irmãos se convertem, devemos nos alegrar, devemos comemorar, festejar junto com o Pai, não ficarmos indignados. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Se você não está desfrutando do melhor da minha companhia, se você não está desfrutando da minha mesa e de tudo o que eu tenho, o problema não está em mim. Você já me pediu um cabrito alguma vez? Não. Eu não te neguei. Você que não pediu. Você que se colocou nessa situação. Tu sempre estás comigo. Você está aqui, está sempre com Deus, andando com Deus. Deus está sempre com você. Você tem mais do que um cabrito à sua disposição. Você tem um rebanho inteiro de ovelhas e cabras do Senhor, se for necessário. Ele não vai te negar, porque Ele é Pai e Ele te ama. Tudo o que é meu é teu, meu filho. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, que nos alegrássemos, porque esse, meu filho, é isso que está escrito aí? Porque este, teu irmão, quando o irmão mais velho se referiu ao irmão mais novo, ele falou, esse teu filho, mas Deus se refere agora ao filho mais moço, não como meu filho, ele chama o mais velho de meu filho. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Ele não faz concessões, mas para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem, para a nossa felicidade eterna. As lutas, as adversidades, os desertos, os mares que nós enfrentamos, as tribulações, as tempestades, é para o nosso bem. É para a nossa correção, é para o nosso ensino. Então, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, se for o caso, se você é o filho mais velho que está na casa do pai, tudo o que é de Deus, tudo o que é do pai é teu. Se você é o filho mais moço, põe a mão na consciência, caia em si e retorne para a casa do Pai o quanto antes. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Queremos aprender mais de Ti. Queremos Te ver, Te enxergar como esse Pai bondoso, carinhoso, zeloso, que nos ama, que quer o nosso bem, que as Suas regras, que os Seus mandamentos são vida, é saúde, prosperidade, felicidade, que as coisas que o mundo nos oferece são vaidade, é loucura, é veneno, é morte, é perdição. Se o Senhor diz, não coma da árvore do conhecimento e do bem e do mal, devemos crer no que o Senhor fala e rejeitar a voz da serpente. Perdoa, Senhor. Se estamos na Tua casa, Te servindo como filhos, nos julgando os melhores filhos do mundo, quando na realidade não somos, somos apenas aprendizes. Mas tem misericórdia também, Senhor, desses nossos irmãos que estão perdidos no mundo, que foram embora, que viraram as costas para Ti. Tem misericórdia, Senhor. Que eles possam cair em si, colocar a mão na consciência e entender que o caminho que eles escolheram é caminho de morte e que precisam retornar para o Pai o quanto antes. Que eles possam se levantar e voltar. Não, depois que eu tomar um banho, depois que eu trocar de roupa, eu volto para a casa do meu pai. Eu não posso chegar lá assim, vestindo esses trapos. Eu não posso chegar lá assim, fedendo a porcos. Não posso. Quando eu melhorar um pouquinho, aí eu volto. Não faça isso. Venha como estás. E o Senhor vai correr ao teu encontro, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te purificar, vai te lavar com a água viva, vai te dar vestes novas, um anel de autoridade no dedo e sandália nos pés. E vai mandar matar o novilho cevado, e vai se alegrar, e vai se regozijar, e vai festejar pelo retorno do filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado e bendito seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou falar o que todo
Somos gratos, Senhor, a Ti, porque o Senhor não nos abandona. Mesmo, Senhor, quando somos teimosos, desobedientes, quando pecamos contra Ti, Senhor, o Senhor não nos abandona e nos aceita de volta. Te amamos, Espírito Santo, Te amamos, Pai. Que possamos, Senhor, a cada dia mais sermos dignos desse amor, Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia andar corretamente. Que possamos negar a carne, Senhor, negar o mundo e servir a Ti, Senhor.
aquele que é o mais interessado em viver conosco, aquele que é o mais interessado em nos amar e cuidar de nós. Sabemos, Senhor, que todas as coisas que o Senhor faz cooperam para o bem daqueles que te amam. E é por isso, Senhor, é por isso que te adoramos, porque fomos de encontro a Ti. Não por mérito próprio, mas porque o Senhor nos alcançou. Somos gratos, Senhor, a Ti. Somos gratos, ó Pai. Leva a Tua igreja, Senhor. Leva os Teus filhos guardados e protegidos em segurança. Que durante essa semana, Senhor, eles possam praticar a Tua palavra. Que possamos ser luz, possamos ser sal nesse mundo. Que possamos sair das quatro paredes e levar, Senhor, a Tua palavra. Pregar, Senhor, o Seu amor. Porque não estamos aqui só por nós, mas estamos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra. Esse é o nosso propósito, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Amém, igreja? Eu poderia estar em qualquer outro